No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Bendito seja o Todo-Poderoso Deus Altíssimo, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Israel, que em o nome do Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para resgatar os que nele creem, os que acreditam nele, os que depositam sua fé nele, os que se apoiam na sua palavra. Ó, meu Pai amado e querido, que essa criatura que me ouve neste momento, perdida no meio da miséria, da doença, na prisão, no hospital, numa clínica, ou mesmo sofrendo em sua própria casa, porque não tem hospital para ela, não tem ajuda de ninguém, ela está sozinha, está abandonada, literalmente abandonada. Mas não está abandonada por ti, meu Pai, porque eis que o Senhor usa os teus servos para chegar até ela, para lhe trazer a palavra de esperança. O Senhor disse: eu habito no alto e santo lugar, mas eu habito também com o abatido, o contrito, o afogado na lama do desespero. Ó, meu Pai, eu sei que enquanto falo contigo, os teus anjos estão agindo na casa dessa criatura, no seu leito de dor, no hospital, na clínica, no presídio. Eu sei que os teus anjos estão se movimentando e acudindo àqueles que pedem socorro, aqueles que se unem a mim e pedem socorro a ti. Vem, meu Pai, ao encontro da necessidade dos que neste momento te invocam com sinceridade. Venha ao encontro dessa criatura, meu Pai. Venha operar dentro do seu interior e eliminar as suas dúvidas, os seus medos, os seus complexos. Venha eliminar os seus pensamentos malignos, os pensamentos de morte, os pensamentos de azar, os pensamentos deste mundo. Sejam eliminados, e a tua luz, meu Pai, a luz que emana do teu rosto, venha iluminar esse coração, essa mente, e agora mesmo remover as dúvidas, remover os obstáculos que impedem essa criatura de ver que, embora ela esteja
esteja nessa situação, o Senhor está com ela. O Senhor a sustenta. Estes dias ruins vão passar, com certeza, e dias melhores virão. Dias de riso, de gozo, de alegria. Dias de paz. Mas agora mesmo, meu Senhor, falas sentir, literalmente sentir, a força do teu Espírito e animá-la para que ela venha se levantar a sua cabeça e não se entregar a essa situação, mas reagir, porque enquanto há fé, há esperança, enquanto há crença na tua promessa, na tua palavra, há esperança, há futuro. Que esse futuro, meu Pai, venha nascer agora dentro dela. E haja, meu Pai, um novo semblante. Haja paz. Haja paz. Receba paz, minha amiga e meu amigo ouvinte. Onde quer que você se encontre, receba paz. Ainda que ao seu redor haja guerra, mas dentro de você o Espírito do Deus Altíssimo traz paz. Mesmo estando aí na prisão, mesmo estando aí numa colônia de recuperação, em meio a tantas pessoas enfermas, oprimidas, mesmo que se encontre num verdadeiro conflito armado dentro da sua própria casa, receba paz. Feche os seus olhos, minha amiga, meu amigo, e beba da paz. Beba da paz que o Espírito do Deus Altíssimo te dá aí agora. Agora mesmo. É como ele mesmo disse: eu habito num alto e santo lugar, mas eu habito também com o abatido, para vivificá-lo, para salvá-lo, para resgatá-lo. Seja livre, seja livre, seja cheio de paz, de graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos os que creem digam amém e graças a Deus. Oh meu Deus, ouve a minha oração, livra-me, te peço, desta minha solidão. Ninguém neste mundo pode me ajudar, o amor e a paz me dar. Em nome do teu Filho, Jesus Cristo, livra-me depressa, pois estou aflito. Estende a tua mão para me ajudar e o meu fardo aliviar.
como é que é o nome da senhora? Jane. Dona Jane, a senhora teve uma experiência de errar com o altar, não é isso? Sim, senhora. Como foi isso? Foi horrível, terrível. Assim, de uma forma resumida, desculpa. Sim. Quando na igreja cheguei, eu tinha 3 tumores na cabeça, sem ter aonde morar, com 4 filhos pequenos, cada um num canto. Então, como eu não tinha condições nenhuma, fui desenganada. O médico falou que eu ia morrer, eu fugi do hospital e ia me matar. Vou ver meus filhos e vou me suicidar. Não tem mais o que fazer, nem remédio dá jeito. Assim eu cheguei na igreja, com o roupão do hospital, época de fogueira santa. Pastor e obreiros me orientaram e ele falou para mim: crê que Deus pode mudar a tua história? Falei: eu não creio, mas eu não tenho mais o que fazer. Ele falou: tem 2 alternativas, ou se lança no altar e Deus muda a tua história, ou então segue tua vontade, que é se suicidar. Falei: não, eu me lanço no altar, se vai mudar. E assim eu fiz. Eu ganhava muita roupa, sapato, brinquedos para os meus filhos. Eu vendi tudo, fiz faxina, lancei tudo no altar. E o resultado? O resultado que em pouco tempo fui curada dos 3 tumores, da depressão profunda. Deus nos deu uma empresa próspera, abençoada. Meus filhos todos na presença de Deus. A minha vida foi transbordante em alegria, felicidade. E aonde que houve o erro? O erro foi quando muito dinheiro, sem saber o que fazer com o dinheiro, deixei a malícia, os maus olhos entrar dentro de mim. As pessoas falavam: você não sai mais da igreja, tudo você dá para a igreja. Eu comecei a analisar aquilo dentro de mim e falei: é mesmo. Eu ia conseguir por mim só. Eu não precisava de igreja, eu não precisava de altar, eu não precisava dar nada. Começou a pensar isso? Comecei a pensar coisas terríveis. Começou a fazer o que pro altar? Comecei a subir com envelopes vazios. Dava o que eu queria, não aquilo que realmente Deus solicitava. Desprezou o altar? Completamente. Resultado disso que adquiri uma dívida acima de R$1 milhão, mais de 300 cheques devolvidos, novamente com depressão profunda, vários processos. Dizem os médicos câncer no estômago, por tomar antidepressivos e bebida alcoólica, enfim. Fui presa, ameaçada de morte por várias vezes. Meus filhos, prostituição, drogas, tráfico, enfim. Como é que mudou isso? Mudou quando eu, morando num chão, num armazém abandonado, chorando, pedindo comida para o cachorro, que na verdade era para mim, eu lembrei de que um dia Deus tinha feito na minha vida, somente por obediência à palavra no altar. E fazendo isso, pedi: Deus, eu quero uma chance, uma nova oportunidade. Eu não tenho nada, estou na miséria, fui morar de favor na casa de um ex-funcionário, mas eu falei: chegando algo grande na minha mão, lanço no altar. E assim eu fiz. Chegou algo grande de um trabalho que Deus nos deu. Lancei tudo no altar em dólares. Não pensei 2 vezes. E a partir dali fui curada novamente. A minha vida transformada. Meus filhos, hoje, obreira, homens de Deus na presença de Deus. A nossa vida transformou em todos os sentidos. E depois que a senhora reaprendeu a tratar o altar como altar, o que a senhora chegou a fazer para o altar? Na verdade, eu deixei de ouvir a minha vontade e deixei de dar ouvido às pessoas lá fora. Comecei a prestar atenção no que Deus queria. E chegou a colocar o quê? Carros importados, terrenos, casas, caminhão. E hoje, então, a senhora deve estar sem nada, porque deu tudo isso? De forma nenhuma. Hoje nosso patrimônio é acima de 9 milhões, frotas de caminhões, de carros, sede própria, vários imóveis, enfim. Só que eu digo que nada é meu. Tudo é do Senhor. E nunca mais destrata o altar? Nunca, jamais, porque não tenho nada. Tudo é dele, eu só administro o que ele pôs nas minhas mãos. Amém. Deus abençoe muito mais. Obrigado. É interessante, né? Como o ser humano, às vezes, é ingrato. Quantas pessoas estão me ouvindo agora e são ingratas, têm sido ingratas para com Deus. Veja que essa senhora saiu do hospital fugida. Ela saiu com a roupa do hospital fugida porque ela tinha 3 tumores cancerígenos na cabeça. Ela estava desenganada. Ela estava clinicamente desenganada. Então ela disse: bem,
já que não tem mais saída para mim, eu vou fugir, eu vou visitar meus filhos e depois vou me matar. E foi assim que ela fez. Fugiu do hospital, com o roupão do hospital, e veio bater na Igreja Universal do Reino de Deus, justamente numa época como essa, de Fogueira Santa. E quando ela chegou na igreja, ela foi orientada. Olha, a senhora tem duas opções. Ou a senhora crê, ou a senhora não crê. Se a senhora crê em Deus e subir no altar e sacrificar o que a senhora tem, a senhora não tem nada, mas o que a senhora tiver, só sacrifica no altar, só coloque no altar, e Deus vai mudar essa situação. E de fato, essa profecia se cumpriu na vida dela. Ela foi curada dos 3 tumores da cabeça e começou a prosperar, mudou de vida, os seus filhos foram abençoados, etc, 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 etc. Só que ela ouviu a voz da dúvida, ela ouviu a opinião pública. Quando ela ouviu a opinião pública instigada pelo diabo, quer dizer, a opinião pública instigada pelo espírito de Satanás, ela então começou a dar ouvidos a essas vozes. E aí, ela deixou a malícia entrar. E quando subia no altar, já não fazia mais aquilo que fazia antes. Ela desprezou o altar. Ela desdenhou o altar. Ela virou as costas para o altar. E é assim que acontece com as pessoas que são ingratas. Elas fazem o que não presta, elas plantam o que não presta, depois ficam criticando a igreja, o altar e etc. Bem, o que aconteceu? Ela voltou novamente à miséria. Ela voltou com um câncer, não mais na cabeça, porque aquele Jesus tinha curado. Ela voltou com câncer no estômago. Ora, com câncer no estômago e na miséria, devendo a todo mundo, essa mulher caiu no desespero, na situação pior do que quando ela chegou pela primeira vez, vestida ou com a roupa do hospital. Pior. E aí, ela pediu a Deus, me dê uma chance, me dê mais uma vez uma chance. E aí, Deus pediu o que ela tinha. O que ela prometeu a Deus, ó Senhor, o que vier nas minhas mãos eu vou colocar no altar. Tudo. É tudo por tudo. Não é que Deus precise do seu tudo, do nosso tudo, do nosso dinheiro. Deus não usa dinheiro, Deus não usa carros, Deus não usa casas. Deus habita em todo o universo. Ele é dono de tudo. Mas quando Ele pede o nosso tudo, é justamente para que a gente aprenda a viver na dependência dEle. Como a terra, o sol, a lua, todos os astros vivem na dependência da palavra de Deus. Deus enviou a sua palavra, criou todas as coisas, e todas as coisas, todos os astros celestiais pairam sobre o nada, quer dizer, pairam sobre a palavra de Deus. A harmonia, a paz, porque todos obedecem à palavra de Deus, à lei de Deus. Essa mulher pediu uma nova chance e Deus deu a chance. E aí voltou tudo o que ela tinha antes e muito mais. Quer dizer, hoje, para uma pessoa que vivia na miséria, devendo a todo mundo, cheques sem fundo e outras coisas mais, foi presa e com câncer no estômago. Ela foi curada, sua vida restabelecida, seus filhos restaurados, resgatados, e a sua vida se tornou uma maravilha. Quer dizer, uma bênção completa, bênção financeira, bênção espiritual da sua libertação, bênção da saúde física
que ela ficou curada do câncer, sua família resgatada, restaurada, enfim, ela hoje está aí para gritar para os quatro ventos, para os quatro cantos da terra, dizendo o que Deus fez na vida dela. Você que me ouve agora, você está aí no presídio, ou você está num hospital, numa clínica, seja lá o que for. Você não pode chegar até nós, não é verdade? Você gostaria de chegar até nós e subir no altar e fazer o sacrifício. Mas quando a pessoa não pode ir até o altar vai até ela. Faça isso, minha amiga, meu amigo. Fale com Deus. Faça um voto com Deus aí onde você estiver. Faça um voto. Ó Deus, eu prometo isso, eu prometo aquilo. Se o Senhor me tirar dessa prisão, assim que eu sair, primeiro lugar que eu vou vai ser no altar da Universal. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Faça um voto. Faça um voto. Faça um desafio com Deus. Você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Ele vai te tirar. Ele vai te dar a oportunidade de você sair daí. Você então vai cumprir o seu voto com Ele no altar da Igreja Universal do Reino de Deus. E você vai ver o resultado da sua vida. Vamos ouvir mais um testemunho, por favor. Sou uma mulher bem-sucedida e totalmente realizada. Eu vivia uma vida muito limitada. E ninguém acreditava que um dia eu mudaria a minha história. Meu nome é Sheila Maciel, tenho 39 anos, sou empresária, venho de uma família de 4 irmãs, muitos conflitos na família, revoltada, uma adolescência muito complicada e achei que seria a saída entrar num relacionamento que realmente não foi. No início foi bom, mas depois o sonho se tornou um pesadelo. Tenho um filho, fruto desse relacionamento, mas no começo, depois que meu filho nasceu, começaram as agressões. Sofri agressões verbais e físicas também. Naquele momento eu tomei a decisão que eu iria embora de casa. Só que eu sentia muita vergonha de voltar para a casa dos meus pais, de contar para eles que aquela decisão que eu tomei de sair da casa deles foi errada. Porque eu ouvi muitas palavras negativas. Você está tomando a decisão errada, não é o melhor caminho, você não vai ser feliz, você não vai dar certo com ninguém gosta de você. Eu ouvi muitas palavras negativas. Quando eu decidi voltar, é como se eu estivesse aceitando tudo aquilo. Não deu certo. Por dentro eu estava destruída, totalmente destruída. A autoestima não existia. Eu me sentia uma pessoa acabada. Para mim não existia mais uma segunda chance, porque era meu primeiro namorado. Então era um sonho. E um dia saí de casa. Eu fui morar de favor. Depois disso consegui um espaço para morar só eu e meu filho, mas um espaço muito precário. Consegui montar a parte da cozinha, mas o quarto eu não tinha móveis, eu tinha um colchão e começou a chover, era uma casa de madeira, então começou a entrar bichos dentro de casa. Isso eu não contei pra ninguém, mas eu, como uma criança pequena, senti vergonha daquilo. Foi muito complicado. Sem ter condições de pagar o aluguel e montar essa casa, eu voltei a morar de favor. Foi nessa situação, nesse fundo de poço, eu estava deprimida, com depressão, triste, amargurada. Foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. Eu ouvi uma palavra de fé, uma fé verdadeira, uma fé real, fé inteligente, racional. Foi algo assim palpável. Eu vi que era possível, que era inteligente aquilo. E ali estava a minha mudança de vida. Foi então que um dia eu ouvi uma palavra de uma aliança que eu precisava fazer com Deus. Um pacto, me entregar, confiar 100%. Foi aonde eu me entreguei. Foi onde eu fiz esse pacto com Deus. Era o segredo que garantia a mudança total da minha vida. E foi através dessa obediência, da confiança e da prática dessa palavra que tudo mudou. Então eu fui tendo sabedoria, Deus foi me dando essa sabedoria, criatividade, foi abrindo portas. Hoje a minha vida é totalmente diferente. Eu casei, hoje eu tenho meu esposo maravilhoso. Meu nome é Geber Pereira, tenho 51 anos, sou empresário,
casado com a Sheila, tenho 2 filhos. Eu me sentia um solitário no meio da multidão, um homem triste, porém rodeado de pessoas, né? Uma vida, bastante pessoas ao meu lado, carros, apartamento. E num momento da minha vida eu me vi numa situação muito desconfortável. Eu vim numa sequência de negócios mal sucedidos e aquilo realmente me levou a uma situação de total desespero. E quando eu encontrei a Sheila, tudo mudou. Eu, um homem experiente, estudado, estudei psicologia, fiz filosofia clínica, gestão de pessoas, viajei o mundo, né, através das multinacionais que eu trabalhava, e aquilo não conseguia entrar. Eu não conseguia entender como uma pessoa como ela, com aquela fé, né, obediente, aquela fé com disciplina, e tudo que ela fazia, ela conseguia atingir. Aquilo para mim, eu não conseguia entender. É que realmente ali eu percebi que a palavra entrou. Mas não só a palavra entrou, como eu passei a praticar, né? Porque eu acho que o mais importante é você praticar. Estamos na mesma fé, conquistamos. Hoje nós temos também nossa família maravilhosa. Nós nos completamos hoje, né? É um amor muito grande. Ela é uma esposa muito carinhosa, muito querida, muito atenciosa comigo, cuida de mim como eu cuido dela também, né? Nós temos hoje um patrimônio avaliado em 2 milhões de reais. Temos o nosso apartamento de alto padrão, 2 lojas. Nosso ramo é o ramo de ótica e joalheria. Tudo isso foi conquistado através da prática, da confiança na palavra que veio do altar. Ter paz dentro de casa acho que é o principal. Minha alegria maior foi o encontro que eu tive com Deus. É o melhor que eu podia ter encontrado na minha vida. Hoje eu sou muito feliz, porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. É Deus morando, a presença dele dentro de mim. Isso é maravilhoso. Cada pessoa tem direito a escolher com quem se casa, onde é que quer viver. Se tem honra ou se vende, se faz guerra ou tenta paz, se perdoa ou se ofende, se prossegue ou volta atrás. Há um conflito entre a fé e a emoção. Os que são fortes ignoram o coração, e as escolhas que são feitas determinam o futuro e dão a cada vida direção. Feliz aquele que ouviu Deus de Abraão e com justiça toma cada decisão. Mais que vencedor, mesmo que tenha que enfrentar perseguição. Feliz aquele que aprende a usar a fé, pois não precisa quem lhe faça previsão. Vida decidiu ser fiel, não pedi pra vir ao mundo, mas escolho ir pro céu. Feliz
perseguição. Feliz aquele que aprende a usar a fé, pois não precisa quem lhe faça previsão. Toda a vida decidi vou ser fiel, não pedi pra vir ao mundo, mas escolho ir pro céu. Não pedi pra vir ao mundo, mas escolho ir pro céu. Qual era a sua condição? A nossa condição era bem precária, bispo. Eu vim de uma origem muito humilde, mesmo de humilhação, morando em cortiço, com banheiro para 9 famílias e ainda despejada. Carreguei mudança na cabeça aqui pelas ruas de São Paulo. Casada, grávida, com vontade de comer bife. Fui lá na Praça da Sé vender minha correntinha. E vim da contente da vida porque eu tinha dinheiro para descer do ônibus no caminho e comprar 1 quilo de bife para comer. Por quê? O senhor estava desempregado, ou o dinheiro que ganhava não dava? Como é que era? Não, pelo contrário, pessoal. A gente trabalhava, e eu trabalhava bastante. Sempre fui uma pessoa esforçada, trabalhava, mas só que o que a gente ganhava, praticamente a gente, era no aluguel e no básico que a gente comprava, né? Que a gente sobrevivia, né? Foi nessas condições que chegaram. E começamos a agir nossa fé, a praticar o que nos foi oferecido, isso que transformou a nossa vida. Transformou como? Transformou para mim, principalmente, porque nessa época eu estava tendo depressão, síndrome do pânico, afastada do trabalho. Eu era uma pessoa que todo dia meu marido me levava no pronto-socorro à noite, porque eu achava que estava morrendo. Os médicos já falavam para mim quando eu chegava: vai para casa, dona, toma um copo de leite, porque toda noite meu marido não tinha vontade nem de voltar para casa, porque sabia que era chegar em casa, pegar eu e levar para o pronto-socorro. Então essa é a nossa vida, bispo. Foi assim durante quanto tempo? Foi assim durante alguns anos, né, bispo? Nessa situação que ela vivia, né, doente, e mesmo eu gostando dela, quer dizer, vai chegando um ponto que a gente vai, sabe, desanimando, vai perdendo a vontade de viver junto, de estar junto ali, né? Mesmo eu gostando dela, eu vivi uma vida miserável, assim, né, nesse sentido, né? Primeira conquista, então, foi a sua libertação? A minha libertação da depressão, da síndrome do pânico, a cura completa, a cura verdadeira. E depois as outras coisas também começaram a ser transformadas. Nosso casamento, nossa vida financeira. Meu esposo começou a praticar fé juntos, começou a conquistamos casa, conquistou a empresa dele. Hoje ele está com 2 prédios da empresa, abriu a 3ª empresa, estamos morando num condomínio fechado, entre outros imóveis. Então, para quem morava no cortiço... Quem morava no cortiço de aluguel, hoje tem vários imóveis. Vários imóveis, bispo. Tem automóveis? Tenho, acabei de comprar uma Hilux 0, graças a Deus, esses dias. Tem imóveis, tem automóveis? Sim. Ela hoje é a mesma mulher? Não, pelo contrário, hoje é uma mulher totalmente transformada, que o meu prazer é estar do lado dela. Eu termino meu trabalho, a minha alegria é voltar para casa, estar junto com a minha esposa. Eu lembro que, sabe, dentro de mim mudou, porque eu já fui diferente. Eu já sabia que o caminho era aquele, porque a minha esposa, eu já vi o resultado na cura da minha esposa, e eu estava diferente já estava me sentindo já fortalecido, confiante, né? Cada vez olhando com mais bons olhos para o altar. A minha vida está no altar. Eu sei que hoje o meu resultado está no altar. O senhor tem o Espírito de Deus? Meu maior tesouro é a presença de Deus. A senhora tem o Espírito de Deus? Tenho o incomparável bem que eu recebi, que é o Espírito Santo, o bem maior. Hoje a vida de vocês é completa? Está completa, bispo. Financeiro, familiar, sentimental. Foi aqui que nós encontramos essa transformação. Deus abençoe. Amém. Mais. Você está vendo, minha amiga, meu amigo ouvinte? Deus quer fazer um trabalho completo na sua vida. Há pessoas que recebem
bênçãos pontuais. Elas sobem no altar para tomarem posse das bênçãos econômicas, ou para a cura divina, ou para a reconstrução do seu lar. Se elas sobem com esse propósito, então elas vão descer com esse propósito realizado pela fé. Mas isso não completa a vida da pessoa. O que adianta você receber de volta o seu marido, a sua esposa, o seu casamento, e continuar doente, enferma, ou continuar com um problema econômico? Ou o que adianta resolver o problema econômico e ter a sua vida sentimental, sua família destruída? Deus quer fazer uma coisa completa, é um pacote completo. Jesus disse: eu vim trazer vida e vida com abundância. Então a vida com abundância, eu creio que a vida com abundância diz respeito ao corpo, à alma e ao espírito. Diz respeito à saúde física, à saúde espiritual, a pessoa ser cheia do Espírito Santo, diz respeito à família, o lar, os filhos, diz respeito à vida econômica, tudo. Então, o trabalho é completo. Deus não faz um trabalho pela metade, ou é tudo ou nada. Mas também, quando a pessoa vai para o altar, é para o tudo ou nada. É tudo ou nada. Se Deus é verdadeiramente Deus, o altar vai corresponder àqueles que subirem e colocarem toda a sua vida ali, depositarem toda a sua vida, 100%. É tudo por tudo. Ó Deus, toma aqui toda a minha vida, tudo que eu sou, tudo que eu pretendo ser, tudo que eu tenho, tudo que eu pretendo ter, está nas tuas mãos. E aí sim, Deus toma aquela vida por inteiro e faz enchê-la do Espírito Santo. Porque foi essa promessa que Jesus deixou para nós. Ele afirma que Deus não nos dá o Espírito Santo por medida. Quer dizer, não dá um pouquinho do Espírito Santo. Ele não dá 80% do Espírito Santo. É 100%. Quer dizer, a totalidade, a plenitude de Deus dentro de você. Deus quer fazer morada dentro de você. Toda a plenitude de Deus, toda a grandeza de Deus dentro de você. Mas você diria assim: puxa, bispo, mas isso é muita coisa para mim. Isso é demais. É quase que impossível acreditar nisso, mas essa é a realidade. Essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa de Deus. Ele quer enchê-lo do Espírito Santo. Foi o que aconteceu comigo. Então você pensa que todo o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus deve-se a uma inteligência pessoal, uma sabedoria minha, uma capacidade? Nada disso. É o Espírito Santo quem tem feito essa obra através de mim e dos meus auxiliares, dos meus colegas. Então é Ele que faz a obra. É Ele quem faz em nós, tanto querer como realizar. É Ele quem efetua em nós tanto querer como realizar. Então, Deus quer fazer de você, quer tirá-lo do lugar derradeiro, que é o último dos últimos e que não tem mais jeito, e colocá-lo no primeiro lugar. Foi essa promessa que Jesus fez e faz para aqueles que creem. Você crê nisso? Olha só o testemunho dessa criatura. Ela recebeu o Espírito Santo. Veja aí agora o testemunho dela. Meu nome é Daiane, tenho 26 anos. Eu cresci dentro da Igreja Universal. Sempre recebi os ensinamentos com respeito ao dízimo, a separar as primícias. Cresci com esses ensinamentos. Porém, quando chegou no período da adolescência, eu quis seguir meus próprios caminhos mesmo dentro da igreja. Não deixei de frequentar, porém eu não praticava nada do que era dito. Isso gerou maus pensamentos dentro de mim, maus olhos com respeito a tudo que era falado. Me tornei fria, uma pessoa cheia de complexos,
traumas, complexo de inferioridade, mesmo dentro da igreja alimentava o desejo do suicídio. Em relação aos dízimos, ofertas, sacrifício, eu não concordava com nada que era falado e por isso eu não praticava. Mas isso gerou consequências na minha vida, que era destruída financeiramente. Eu sempre fui uma pessoa muito religiosa, então eu ia sempre, mas até que um dia a palavra me tocou, me chamou a atenção. Eu percebi que eu não praticava nada do que era falado, eu percebi que aquele vazio estava dentro de mim, que eu não era uma pessoa feliz. E a partir daquele dia em que entrou aquela palavra dentro de mim, eu resolvi praticar. E através da minha fidelidade, da minha decisão de ser fiel a Deus em tudo, de viver longe de tudo que me atrapalhava, então eu passei a viver corretamente. Isso foi me aproximando de Deus até o dia que eu fui batizada com o Espírito Santo. Depois que eu fui batizada com o Espírito Santo, eu passei a me tornar uma pessoa completa. Primeiro começou dentro de mim, né? Eu resolvi todos os complexos que eu tinha, todos os traumas, aquela inferioridade, a vontade de morrer que eu já não tinha mais. Quando eu passei a servir a Deus com a minha vida e com as primícias, devolvendo o dízimo, eu percebi uma diferença muito grande em mim, tanto dentro como fora. Hoje eu tenho uma profissão, hoje eu tenho uma família estruturada, unida, mas acima de tudo, o que eu recebi foi o bem mais precioso. Hoje eu não tenho a tristeza que eu tinha, a angústia que eu tinha, a vontade de morrer que eu tinha. Hoje tudo mudou dentro de mim através do recebimento do Espírito Santo, logo depois que eu resolvi servir a Deus com as primícias. A palavra de Deus é o tesouro mais precioso que uma pessoa pode encontrar. É através da prática e da obediência de seus ensinamentos que podemos entender os seus segredos e extrair o cumprimento das suas promessas. E ao longo de 40 anos, a Universal tem fundamentado seu trabalho evangelístico somente e apenas nesse tesouro, a Palavra de Deus. E para comemorar o 40º ano da Universal, chega até você algo único e especial. A Bíblia comemorativa dos 40 anos da Universal. Com as anotações e inspirações de fé que Deus tem dado ao Bispo Macedo. Mensagens marcantes que ajudaram o Bispo Macedo e o desenvolvimento do trabalho da Universal. Adquira a sua pelo arcacenter.com.br ou no Templo de Salomão. Minha amiga, meu amigo ouvinte, essas anotações de fé, essas inspirações que Deus me tem dado ao longo dos 40 anos, nós temos colocado nessa Bíblia para que as pessoas tenham o entendimento de cada versículo. Não todos os versículos, não 100% dos versículos, mas nós temos mais de 6.000 anotações, mais de 6.000 anotações de versículos que nós traduzimos para a pessoa entender
o seu significado, isso vai ajudar muito, mas muito, as pessoas que não conseguem compreender a Bíblia. Então, quando você começa a ler a Bíblia, então logo no primeiro capítulo, logo no primeiro versículo, nós explicamos o que significa quando Deus disse: haja luz. O que significa que no princípio criou Deus os céus e a terra? E depois diz: mas a terra estava sem forma e vazia. Por que isso? Nós explicamos. Então, cada versículo chave importante para você compreender o contexto da Bíblia ou do capítulo, nós procuramos deixar claro para você entender e então começar a colocar em prática. Então, essa Bíblia comemorativa dos 40 anos da Igreja Universal é de extrema importância para aqueles que têm interesse em saber o que devem fazer, como entender a Bíblia, porque há pessoas que estão querendo entendê-la. E essa Bíblia comemorativa, com certeza, vai tirar as suas dúvidas, vai fazer você ter uma visão mais global, mais inteira da Sagrada Escritura. Então adquira essa Bíblia, porque você será beneficiado. Você sabe que todo o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus tem sido desenvolvido sobre a Palavra de Deus. E nós colocamos lá os segredos da fé. Como funcionar a fé. Então, a Bíblia Sagrada comemorativa dos 40 anos já está à disposição de todos os que têm interesse em conhecê-la. Graças a Deus. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã nós estaremos de volta neste horário, nesta emissora, e nesta quarta-feira, à noite, às 8 em ponto, nós estaremos aqui no Templo de Salomão. Às 10 horas da manhã nós teremos a reunião. Às 3 da tarde também teremos reunião. E também às 8 da noite eu estarei pessoalmente com vocês aqui no Templo de Salomão. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Quando estou vazio e triste, meus olhos não conseguem ver. Quando a dúvida me envolve, eu não sei o que fazer. E tropeços no caminho, vagando sem a direção, rompendo em meio às trevas, vem tua luz e a solução. Estás ali quando eu preciso, estás aqui neste lugar, como o sol derrama luz, teu Espírito em mim, Jesus. Tua luz me faz levantar. Quando muito sou cobrado, ao meu lado tu estás. Ainda que cansado esteja, em ti eu me renovarei. Ainda que passe pelo vale, sozinho eu nunca estarei.
estás ali quando eu preciso, estás aqui neste lugar, como o sol derrama luz, teu Espírito em mim, Jesus.